Fala galera, vamos conversar um pouco sobre a Lava Jato, a Vaza Jato, Sérgio Moro e tudo mais. O que a gente tem visto desses vazamentos, áudios, conversa entre o Ministério Público, mas mais precisamente normalmente Deltan Dallagnol e o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, é como se a gente estivesse num filme do Padilha. Para quem assistiu Tropa de Elite, Mecanismo, principalmente Tropa de Elite 2, é como se a gente estivesse vendo uma história de luta contra um sistema e contra uma política inteira corrupta, né? O mecanismo, o nome já diz, é como se fosse uma estrutura feita para se manter com essas falcatruas, né? E aconteceu algo muito próximo disso na Itália na década de 90, que ficou conhecido como Manipulite, né? Mãos Limpas, para a gente aqui, a Operação Mãos Limpas. Inclusive tem um livro que tem uma dedicatória do próprio Sérgio Moro, chamado Operações Mãos Limpas. Eu recomendo a leitura, até para entender o nosso momento, né? Judicial, político e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu nessa operação, ela começou com a descoberta de licitações irregulares e acabou mudando a estrutura do país inteiro. Foram anos. Eu separei alguns números aqui para falar da operação, né? Então, foram 2.993 mandados de prisão, 6.059 pessoas sob investigação. Entre esses investigados foram 872 empresários investigados, 1.978 administradores locais, 438 parlamentares, e entre esses 438 parlamentares, 4 foram primeiros-ministros, quer dizer, tiveram à frente de todo o país. Então você vê que é uma estrutura montada para se manter. E aí, assim como o nosso aqui, de empresas, no nosso caso, Petrobras, as construtoras, né, entre outras empresas, você vê que elas são o que mantém as pessoas, né, e os partidos no poder. Os partidos, principalmente as pessoas no legislativo, fazem as próprias leis em benefício próprio. Um judiciário aparelhado. Então, como vencer isso, né? Então, a gente vê e ouve nos áudios, eles estavam expondo o caso à mídia, assim também como na Operação Mãos Limpas, já que todo o judiciário, legislativo, toda a máquina política e assim as grandes empresas estavam aparelhadas, tudo em volta nessa corrupção. O meio, né, a maior ferramenta foi, além de contar com as mídias, né, TV, rádio, para espalhar o que estava sendo acontecido, contava-se também com a opinião pública. Então, a opinião pública, o povo dando força à operação, foi o que fez manter a operação. E dessa mesma maneira, o Sérgio Moro, o Dallagnol, o Ministério Público, eles utilizaram dessa ferramenta para poder manter vivo a Lava Jato. Por quê? Porque se depender dos próprios políticos, eles mesmos arrumam um jeito, um modo, né, de acabar com a operação. Então, como a gente viu desde lá de trás do áudio vazado da Dilma, né, falando com Lula sobre enviar o papel para ele pelo famigerado Bessias, para que fosse só segurança, para que caso acontecesse alguma coisa ele usasse o papel de ministro da Casa Civil. Aquilo era para dar um foro privilegiado para o Lula. E é isso que o Sérgio Moro e o Dallagnol evitaram, tanto que o maior investigado, né, que a operação estava chegando no Lula pelo meio das delações e tudo mais. Então a ideia era que ele não chegasse a foro privilegiado para não barrar a operação, e toda vez
pelo que a gente tem ouvido e visto nos áudios, nas conversas, né, que estão sendo vazadas, toda vez que chegava em algum nome que tem foro privilegiado, em algum nome que poderia barrar a operação, era novamente cortado da lista. Por quê? Porque senão o foro privilegiado vai para o STF, foi para o STF, a gente sabe que o tempo de resolução, o tempo de conclusão é muito maior. Toda vez que para no STF, quando não é engavetado ou esquecido, para resolver fica um tempo muito maior. Então, tudo isso, pelo que a gente tem visto, é para que a operação não fosse parada mesmo, para que não acabasse. E aí, separei também alguns números aqui da Lava Jato. Cara, não tem como isso não ser real, né? São mais de 1.700 mandados, entre eles busca e apreensão, condução coercitiva, prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante até. 5 prisões em flagrante, se eu não me engano, foram 8. Mais de 180 acordos de colaboração premiados fechados, mais de 13 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Não tem como não ter sido inventado esse dinheiro, entendeu? Ninguém tirou do próprio salário e devolveu 13 bilhões, é um negócio absurdo. E mais de 500 pedidos de cooperação internacional. Então, assim, quer dizer, de coisas de dinheiro em paraísos fiscais, né, que esse pessoal manda e tudo mais. É um absurdo. Então, é realmente um absurdo você querer dizer que a operação é ilegítima ou qualquer coisa do tipo. Tem os números, tem os fatos, tem as pessoas presas. Era tão bem feito, o próprio Lula, ele não tinha celular, não tinha e-mail, para que isso não fosse registrado. Então, qual é a melhor forma de saber? É seguindo o dinheiro pelas pessoas. Então, as pessoas, a delação premiada e tudo mais, vai dizendo aonde é que está o dinheiro, onde é que foi imposto, e aí chega lá e realmente está lá. E então, você entende que isso é real por isso, além de outras provas, coisas encontradas. No caso, é porque o Lula acabou sendo assim, o maior, mas no caso lá do ex-presidente da Petrobras, tinha dinheiro na casa dele guardado. Teve a questão do escritório dele também, que tinha documentos lá guardados. Tinha toda a questão que já foi vista e revista do Lula ter pedalinho, vinho, tudo lá no sítio de Atibaia, né? Toda a questão de triplex, foto e tudo mais, que ele nega. Então, assim, é diferente, né? Seria totalmente diferente se eles estivessem colocando provas irreais, se eles tivessem plantado provas ou colocado ou fosse mentiras. Você não encontra nada disso no áudio, você não encontra nada disso nas conversas vazadas. Eles não estavam plantando provas para incriminar alguém. Eles estavam maquinando uma forma de vencer o próprio mecanismo de corrupção. Então, sei lá, você pode achar isso antiético, né? Mas aí, que palavra a gente usaria para definir quem cria lei em benefício próprio, quem cria lei para se manter impune, né? Então, antiético por antiético, eu acho que é melhor a gente ter alguém no judiciário que procura limpar toda essa bagunça do que ter pessoas no legislativo que fazem essa bagunça. Então é isso aí. Valeu, até a próxima.